pescoço do pombo. Você toma banho, bota ele numa bacia, você toma banho com aquele sangue, ele dá também um pouco para você beber, mais ou menos na medida de um copo. Você tem que beber. E do jeito que você toma banho com aquele sangue, você tem que dormir, obrigado. E só pode tomar banho no outro dia. Irmã, eu sou higiênica demais, graças a Deus. Então foi uma prova muito grande para mim, que eu quase morri de vomitar, quase morri de passar mal, quase morri de chorar, quase morri de esgoto, de espernear, de gritar dentro daquele quarto, com raiva, irmão, com ódio, porque eu não conseguia dormir, nem ficar quieta, nem olhar para mim, com aquele coberta, com aquele sangue, com aquela coisa horrível que eu era obrigada. Lá dentro daquele rancor, você não tem contato com o mundo. Você não sabe que quando é dia, nem quando é noite, nem que hora é da manhã, da tarde ou de noite. Você não perde a noção de tudo. Lá dentro, eles só tem contato com uma pessoa só, que é a que leva a comida para você. Você não pode escovar o dente, não pode lavar o cabelo. Tem um sabonete lá específico, dá para você lavar o cabelo. Só pode usar aquele sabonete específico que eles dão lá, um sabonete preto, que fede mais, que é melhor nem lavar o cabelo. Não pode escovar o dente, não pode usar roupas comuns e não pode comer tudo que você pode comer na sua casa. Jejum e de joelhos, meio-dia, 6 da tarde, meia-noite, de joelhos e aprendendo a dançar, que para cada orixá é uma dança diferente. Você tem que aprender a dançar, é obrigado a aprender a dançar e a saber dançar para todos eles, uma dança diferente para cada um. Você é obrigado a entregar cânticos para cada cântico, cada orixá é um cântico diferente, você tem que entregar cânticos para cada um deles. Você tem que você tem que estar de joelhos em todas essas horas. E tem que estar fora dessas horas em jejum, tá? Você gosta de jejuar, meu filho? Você gosta de jejuar, sim, meu amado? Você gosta de orar, de dobrar joelho, de clamar o sangue de Jesus, de se aquebrantar? Pois faça isso todo o tempo que você puder na sua casa, no seu trabalho, ou até no meio das ruas, ande ligado com o Senhor, porque o inferno anda ligado para tentar te derrubar 24 horas, mas o sangue de Jesus, se você estiver ligado, é mais forte. O sangue de Jesus Cristo é maior. O sangue de Jesus Cristo quebra as forças do inferno. O sangue de Jesus Cristo quebra as fortalezas do inimigo. Aleluia. Quando eu saí de lá, aqueles 40 dias, cumpriu aqueles 40 dias, eu tive que sair de lá de dentro para viver a minha vida normal e colocar em prática o que eu tinha aprendido lá dentro. Quando eu saí, tinha um bolo de mais de 2 metros, mais de 2.000 pessoas por causa da festa. O Pai de Santo falou: não se preocupe, não fique assustada, que esse pessoal é para adorar Santa Iemanjá, tá? Eu falei: tá. Ele falou: não se preocupa não, fica tranquila, não fica nervosa não. Eu falei: não, eu não. Porque quando eu saí de lá de dentro, eu não sabia de nada, era surpresa para mim. Eu não sabia o que estava acontecendo lá fora. Depois daquela festa, no outro dia, que a gente passou a noite inteira, até quase de manhã, eu de braço dado, com um lindo garoto que era de lá do Candomblé, que na Umbanda, as pessoas a gente costuma ver. Eu estou falando aqui o que a gente costuma ver, provas que nossos próprios olhos vê ao vivo e a cores. Pessoas idosas, né? Mas no candomblé e na magia, é só garotão, garotinha, e homens bonitos, mulheres bonitas, jovem, adolescente. É o que a gente costuma ver no candomblé e na magia, né? Então lá tinha um homem muito bonito, um rapaz um garoto muito bonito, e foi aquele que eles escolheram para dançar comigo. A dançar de braço dado, né? Assim ao redor. A noite inteira, enquanto as pessoas jogavam flores, gritavam, filmavam. Naquela época não tinha DVD, tinha fita de vídeo, foi filmado. Eu não sei o que foi feito, também não me interessa. Foi passado, Jesus apagou, cancelou e anulou. Glória a Jesus Cristo. Aleluia. Glória ao Todo-Poderoso. Então, depois daquele dia, eu estava livre. Eu estava livre para viver. Aleluia. Com as minhas namoradas. Eu não sei se você sabe, mas uma grande porcentagem, talvez chegue a 90%. Eu não fiz nenhuma pesquisa, mas eu acho que chega a 90% das pessoas que fazem parte do espiritismo, todos são envolvidos com homossexualismo. As mulheres são envolvidas com outras mulheres, os homens são envolvidos com outros homens. Muitas vezes, até homens casados, eu conheci, tinha vários amigos casados, tinha mulheres, esposa, tinha várias mulheres, várias amantes, conhecido, um gostoso, garanhão, mas no final de semana tinha um namorado para sair, para se divertir também, para quebrar a rotina. Várias mulheres casadas que eu
conheci também, que era casada, aparentemente tinha um bom casamento, ela era linda, o marido dela era lindo também, tinha um casamento maravilhoso, parecia uma coisa belíssima, parecia uma coisa extraordinária, um casamento de se invejar. E no final de semana ela também tinha uma namorada. Porque o demônio não tem sexo. E o demônio não escolhe de que maneira ele vai te usar. Ele te usa da forma que ele der. Se der para ele te usar de todas as formas, ele te usa. Mas se não der, se ele tentar te usar de uma forma e não der, não tem importância. Ele usa, tenta de outro. E na que ele pudesse encaixar, ali ele mora. Até Jesus Cristo expulsar ele. Aleluia. Glória a Deus. Glória ao Senhor. E eu me envolvi. Ali, quando eu entrei no espiritismo, eu entrei também no lesbianismo. E comecei a arranjar, eu tinha mais ou menos irmão, eu tinha muita namorada, tinha envolvimento com muita mulher. Eu comecei a andar com essa liberdade, né, depois de sair do Roncó, e com essa nova vida de lésbica. Eu comecei a andar em todas as boates gay do Rio de Janeiro. O que o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso condena em Romanos capítulo 1, do versículo 27 até o 29, o Senhor Jesus Cristo condena, fala a respeito de homens que se envolvem com homens, que conhecem a palavra de Deus, despreza a palavra do Senhor e se envolvem com outros homens, desprezando o conhecimento da palavra de Deus, para se entregar a paixões infâmias, a desejos malignos que conduz ao inferno. E fala também de que as mulheres também se inflamam também com desejo por outras mulheres, homens com homens, mulheres com mulheres. Está escrito em Romanos, capítulo 1, do 27 ao 29, depois você pode ler em casa. Amém, irmãos? Aleluia. Essa condenação é para quem não conhece o poder de Deus e que tem brecha no coração, na mente, nos sentimentos, que o demônio usar à vontade. Aleluia. E quando eu me envolvi e quando eu comecei, então eu comecei a arranjar várias mulheres visitando as boates. Quando o inimigo dá uma semente para levar, para conduzir você ao inferno, irmão, ele não dá coisa pouca não, ele dá coisa grande. Quando eu cheguei no Rio de Janeiro, que eu comecei a conhecer as boates, que eu comecei a entrar nas boates gay e ver muita gente famosa, porque as cantoras de MPB, algumas cantoras de MPB, de rock do Brasil, elas não fazem questão nenhuma de esconder, né? Elas fazem ao contrário, questão de mostrar nos jornais, de mostrar no programa do jogo, de falar, né? E todo mundo não é segredo para ninguém, que todo mundo sabe disso, porque elas mesmas fazem questão de se declarar, né? E quando a gente chega nas boates gay lá no Rio de Janeiro, lá no Ipanema, na Barra, em Copacabana, no Leblon, em Botafogo, você vê muita gente famosa, cantores, pessoa da Rede Globo. Você vê pessoas da mídia, pessoas famosas que você com certeza sabe, né? Porque eles não fazem questão nenhuma de declarar, eles fazem questão de falar, nem de declarar, não faz questão nenhuma de esconder. E quando você chega naquelas boates, que você vê todas aquelas pessoas famosas, aquelas cantoras, aqueles atores, aquelas atrizes famosas, aquele pessoal bonito, e conhece aquele novo mundo, a primeira coisa que o demônio colocou no meu coração, na minha mente, foi assim: o que você acha do mundo que eu coloquei você, que eu lhe apresentei? O que você acha desse novo mundo que eu agora coloquei você? Você não acha que perdeu tempo muito? Você não acha que foi muito cafona, que perdeu muito tempo vivendo aquela vidinha sem graça que você vivia antes? Foi isso que passou pela minha cabeça, é isso que veio no coração, na mente, é isso que a gente pensa. Foi isso que eu pensei. E parecia que o dia era pequeno, a noite era pequena para viver tudo o que eu tinha que viver. Irmão, o dia e a noite era pequeno para estar com tantas horas, tanto tempo, cada uma das namoradas que eu arranjava. E cada uma das namoradas que eu arranjava, cada boate que eu ia era uma namorada diferente. Cada lugar que eu entrava era uma mulher diferente que eu arranjava, uma namorada diferente. E o Satanás me fazia ter o controle de uma tal maneira que eu não perdia ninguém e nem tinha ninguém. E não era presa a ninguém, não dependia de ninguém, não devia satisfação a ninguém. Satanás me colocava de uma forma assim que as pessoas ficavam humilhadas. Não por mim, pelas minhas palavras, mas pelas minhas atitudes naturais. Tu vai para onde? Não sei. Vou passear hoje na boate. No que boate? Eu acho que vou em algumas. E era verdade. Vai ficar com alguém? Se tiver alguém para ficar, se tiver alguém interessante, né? E se eu for, para mim é seu. O demônio humilha, mas Jesus Cristo te honra, te exalta. Glória a Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia, Senhor. Aleluia, glória a Deus. Quando eu comecei,
trabalhos também. Comecei também a desenvolver no mundo espiritual. E desenvolver os trabalhos na Umbanda, e desenvolver os trabalhos no Candomblé. Os trabalhos que eram determinados pela Casa de Santo. Em pouco tempo, irmãos, eu estava subindo aos montes. Pai de Santos. E o povo do Candomblé, do Espiritismo, sobe muito aos montes, viu, irmão? As matas. Cuidado para você não encontrar aí alguém de terno, gravata e de cabelo arrumadinho. E uma mulher de saia longa, com uma parte na mão, bem arrumada, sem nenhuma vaidade, sem brinco, sem anel, sem nada, sem nenhum, totalmente simples, totalmente natural. E você achar que é uma missionária, ou uma pastora, ou encontrar um homem de terno e gravata. Cuidado para você não entregar todos os seus segredos, falar tudinho as coisas para ele da sua vida, entregar a sua vida na mão de Satanás. Você está falando com um pastor, com um missionário ou com uma pastora, e está falando com um Equede, com um pastor, com um pai de santo. Amém? Amém? Porque se você pensa que vai conhecer e saber quem é quem pelos seus olhos carnais, você está muito enganado. Só se sabe quem é quem pelo Espírito Santo. Apocalipse 13, está escrito que a primeira besta, a segunda, fará grandes sinais, que até fogo faz cair do céu. Então, de sinais para sinais, Satanás faz qualquer um, até fogo. Jesus Cristo, que Deus de Israel, de Moisés, de Elias, faz cair fogo do céu. Mas se for preciso Satanás se apresentar para você, ele faz cair fogo também. Porque assim diz a palavra do Senhor. Em 1 Coríntios, aleluia, perdão, 11, 14. Não se admire, porque Satanás se transfigura em ministro de justiça, anjo de luz. Entendeu, irmãos? Não é pelos sinais, é pelo Espírito. Não é pelo que você vê por fora, é por aquilo que está dentro de você. Quem vai saber quem é quem? É se você tiver dentro de você o Espírito Santo. Tem gente que diz assim, coração de mãe não se engana, nem de pai também não se engana, nem de quem te ama também não se engana. Irmão, estou dentro da palavra de Deus. Qualquer coração que não tem o Espírito Santo pode se enganar. O quem não se engana, não se confunde, é o Espírito do Senhor Jesus de Nazaré. Esse não se engana e não se confunde. Então, peça o Espírito de discernimento para você discernir pelo Espírito que está dentro de você o que é e o que não é. Porque pela carne você pode ir longe demais e até perder a salvação. Aleluia. Glória a Jesus Cristo. Com poucos dias que eu comecei a fazer os trabalhos na casa de santo, eu comecei a me sentir com desgosto. Comecei a sentir angustiada. Porque o demônio, quando ele te chama, é mel puro. Mas quando ele se sente com você na mão, ele se sente que é na hora de fazer você se matar. Aí vem a hora da angústia, vem a hora da dor. Quando ele começa a se revelar, quando ele se sente que ele está com você na mão, na palma da mão. E um dia a gente estava esperando o Pai de Santo para uma reunião marcada. Quando a gente se deu conta, o Pai de Santo chegou com um jornal lá na mão, lendo o que estava escrito na capa do jornal. Resposta do povo. Crivella é senador. Crivella era um vereador, aquele candidato da Igreja Universal, que eu não conhecia na época, porque eu não era do Rio de Janeiro. E menos ainda, porque o meu título não era de lá, eu não voltava lá. E menos ainda, porque eu não era crente, eu não conhecia ninguém do meio evangélico. Eu nem sabia quem era. E o Pai de Santo falou, como é que pode? O Pai de Santo falou, como é que pode? Tanta gente nossa, no Espiritismo, tanta gente nossa, na política, e ninguém ganhou. E tinha que ser exatamente esse homem desse. Ele tem que matar esses crentes. Esses crentes estão matando. O nosso povo não ganhou. Ninguém do nosso povo ganhou. Esse homem aqui ganhou. Esse crente ninguém pode com eles mesmo, não. Aí a tesoureira dele chegou perto dele e falou assim, o senhor já fez trabalho para crente? Ele falou, não fiz. E nem vou fazer. Porque meus amigos, Pai de Santo, e o meu Pai de Santo, falou que não tem Pai de Santo no mundo que consiga pegar aqueles crentes de verdade que oram de joelhos. Alguém pode dar um glória a Deus, dar uma salva de palmas, porque quando você dobra os joelhos, o inferno se rende. Quando você dobra os joelhos, o inferno se prostra perante a você, querido. Aleluia. Aquela semente não me fez na mesma hora eu dobrar o joelho e aceitar Jesus como Salvador, mas ficou plantada dentro de mim, porque quando você planta a semente,
que os frutos têm que ser seu, porque você é servo de Deus, meu querido, aqui na terra. Você não é dono de ninguém, você não é dono nem de você mesmo, o dono de você é Jesus de Nazaré. Plante a semente se você quiser servir a Deus. E não se preocupe quando é que Deus vai fazer a semente crescer, os frutos crescer. E para quem? Quando não é da sua conta, querido. Plante a semente em nome de Jesus Cristo. Naquele dia o Pai Santo foi obrigado a plantar semente para mim. Porque quando o Senhor Jesus Cristo manda até a boca do cão, ele abre e obriga ele a falar a verdade. O inimigo é o pai da mentira, mas quando Deus quer, ele abre a boca dele e obriga ele a falar a verdade. Aleluia. Naquele dia foi o Pai Santo que me evangelizou e falou de Jesus e a verdade de Deus foi através da boca dele. Aleluia. Com poucos dias, irmãos, aleluia, eu estava com vontade de sair daquele lugar, com vontade de sair daquela terra, daquele bairro, que era o Recreio dos Bandeirantes, o Recreio dos Bandeirantes divisa com Vargem Grande. Aleluia, lá no Rio de Janeiro. E o dono do restaurante que eu trabalhava, bateu no carro, o restaurante fechou. E ele morreu, o restaurante fechou. Aí eu saí daquele lugar e fui morar na Rocinha. Fui morar na Rocinha, bem na entrada da Rocinha, no prédio de um dono de um pessoal que era dono, são ainda até hoje, dono de uma rádio. Da rádio lá da Rocinha, rádio muito famosa, muito conhecida. Uma família muito grande. Todo mundo conhece a palavra. Naquela época todo mundo conhecia a palavra e todo mundo era desviado. Era uma família muito grande, muitos irmãos. Mais de 10, entendeu, irmão? Quase 20. Todo mundo conhecia a palavra, todo mundo era desviado. E eu fui morar naquele prédio, trabalhar naquela rádio. Com poucos dias eu comecei a trabalhar em outra rádio também, de um pastor. E eu comecei, e Jesus Cristo começou a me evangelizar, aquele pessoal começaram a me evangelizar. Mesmo sendo desviado, aquele pessoal começaram a falar de Jesus para mim, começaram a me evangelizar. E um dia, aquela mulher chegou, uma das irmãs, uma das irmãs do dono da rádio, filha da dona daquele prédio, chegou às 6 da manhã e começou a falar de Jesus para mim. Ficou quase até meio-dia falando de Jesus. Quando ela saiu, eu falei, meu Deus do céu, graças a Deus que ela saiu. Estava morrendo de vontade de tomar café com pão e manteiga. Eu falei, graças a Deus, já quase meio-dia. Na hora que ela saiu, um homem passou por ela e entrou por ela, passou por ela, e na hora que eu fechei a porta, ele bateu na porta. Aí quando eu abri a porta, eu falei, o que era, moço? Ele falou assim, olha, eu moro em Niterói. E não, a distância do Rio de Janeiro, da Rocinha para Niterói, é por daqui ao Buriti dos Lopes, é muito longe. E ele falou assim, olha, eu moro em Niterói, eu sou evangelista e eu vim para cá evangelizar uma mulher. E essa mulher é você. E eu comecei a falar para ele, falei, moço, se o senhor quer falar de Jesus para mim, pode ir embora, porque essa mulher passou pelo senhor, já falou tudo que você queria falar. Ele falou, não, mas eu só vou sair daqui quando você aceitar Jesus, porque eu vim aqui para isso. E quando começou a falar de Deus para mim, irmãos, até as 7 horas da noite. Foi a primeira vez na minha vida que eu fiquei desde 7 da manhã até as 7 da noite, em pé, no meio de uma porta, com fome e com sede e em jejum. A primeira vez na minha vida que eu fiquei o dia inteiro com fome e com sede em pé. Só que às 3 horas da tarde eu comecei a falar para ele tudo que eu era, tudo que eu fazia, tudo que eu tinha feito. Eu falei para ele que eu era lésbica, falei para ele que eu tinha um namorado e umas 50 namoradas, que eu tinha uma que eu era vivido candomblé. Ele falou assim, olha, por que você não aceita Jesus? Eu falei, porque lá na minha casa de santo, o pessoal falaram para mim que se eu deixar de os orixás, os exus, os guias e toda a linha de espiritismo de onde eu pertenço, falou para mim que se eu sair de lá, eles vão me matar. Ele falou assim, se você aceitar Jesus Cristo, ninguém vai tocar em você. Se você morrer, Deus vai ter que me matar também, porque Apocalipse 1:18 está escrito que Jesus Cristo tem a chave da vida, da morte, do inferno e do abismo. E se ele tem a chave, ele tem o poder, e ninguém vai poder te tocar. Aleluia, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Jesus. Irmãos, quando eu comecei a passar pelas ruas da Rocinha, irmãos, quem chega na favela,
tem que ter uma boa explicação. Vai para a casa de quem? Mora na casa de quem? Quem te mandou para cá? Tem que entrar dentro com pessoas, tem que entrar lá dentro, irmãos, bem acompanhada, porque se entrar sozinha e não tiver uma boa explicação, morre. Pois sabe de uma coisa, irmãos, eu entrei sozinha, sem nenhuma explicação. Eu não sabia nem como era a vida de favela, porque a vida que a gente vive naturalmente, aqui você não faz ideia o que é uma favela. Na favela é outro mundo, é outra história, é outra vida. Eu fui morar dentro daquela favela sem nenhuma identificação de ninguém, sem nenhuma referência de ninguém. E quando eu passava sozinho no meio daquelas ruas, uma vez eu escutei um vento tão forte passar perto de mim. E o Senhor Jesus Cristo, eu escutei uma voz falando assim para mim: todo mundo quer saber quem é você, mas eu sei quem tu é. Aleluia. Um vento que quase me leva ali no meio do mundo. Eu nunca tinha visto arma, eu nunca tinha visto uma vida tão pesada, tanta droga, tanta morte. As pessoas matam assim na sua frente, como se fosse matando um barato, um mosquito, toda hora. As pessoas com armas pesadas, com palavreados pesados, com um jeito, um olhar diferente. A vida na favela, o olhar das pessoas, as palavras das pessoas, o jeito de conversar, a maneira como as pessoas vivem é outra história, é outro mundo. É como se você já estivesse dentro do próprio inferno. E eu não sabia que era assim, eu não sei o que deu na minha cabeça, que eu fui morar na Rocinha, sem conhecer nada, sem saber de nada, como era a vida lá dentro. Eu não fazia ideia. E eu fui morar lá, fui parada daquela favela. E logo de cara, fui morar, trabalhar na rádio, desse dono dessa rádio, que tanto o pastor, dono da outra rádio, quanto esse primeiro que eu encontrei, eles me pagavam um salário como se eu fosse sócia. Eles me pagavam 50% de toda a renda da rádio. E quem fazia os contratos, recebia o dinheiro, era eu. E quem ia cobrar também era eu também. Eles me pagavam 50% como se eu fosse sócia deles. Eles falaram: olha, Aldenir, eu não sei o que você tem que os outros não têm. Tem comerciante aqui dentro da Rocinha que tem 30 anos, que mora aqui dentro, nunca fez contrato de rádio nem de jornal, com nenhum tipo de comércio aqui dentro da Rocinha. E você conseguiu fazer com eles. Você conseguiu vender para todos eles, assinar contrato.